Cheguei em Canoas em 1980, né? Então, meu primeiro... Vim porque eu sou natural do interior, né? Uma cidade pequena no interior do estado, chamada Paraí. E eu venho, assim, de uma família numerosa e um município muito pequeno. Então, lá, meu pai sempre nos incentivou muito a estudar. Como lá não tinha perspectiva de estudo, então ele, né, visionário já naquele tempo, achou que seria interessante incentivar os filhos a estudar. Então, nós somos em 9, e ele encaminhou 9 irmãos, né? Então, enquanto ele pôde, ele nos encaminhou todos para estudar. Então, eu cheguei em Canoas com 18 anos, né? Com 16 anos, né? E aí... Por que Canoas? Por que Canoas? Porque assim, ó, então eu tenho que voltar um pouquinho também. Porque assim, como lá não tinha condições de estudar, meu pai era sempre foi muito religioso, sempre era muito de oração. Então ele tinha um amigo que era o padre Félix Busato. E ele, então, o padre, meus irmãos mais velhos, então, queriam... ele sugeriu, então, olha, Leonísio, seu Leonísio, você tem aí 3 filhos, né? Não quer colocar o mais velho no seminário, começar a estudar? Aí ele falou com a mãe e tal, era ruim, para quê? Porque naquela época, os filhos eram força de trabalho, né? Então, ele abrindo mão dos filhos, mão dos filhos, ele estaria, sim, deixando a sua força de trabalho, né? E isso lá era cultural. Lá todos trabalhavam na lavoura, todos, né? Os filhos, os meus tios, né? Irmãos do meu pai, todas famílias numerosas, e todos trabalhavam na lavoura. Então, meu pai teve enfim, eu digo, essa ideia, né? De dizer não. E aí, por incentivo do padre Félix. E aí, então, veio para cá, veio o mais velho, depois veio o segundo, e veio aqui no La Salle. Uhum. Porque o La Salle era internato, né? Ah, sim, verdade. Aí, então, ele ficou de internato até estudou um determinado tempo. E aí, depois, claro, não tinha vocação, aí ele saiu, mas continuou em Canoas. E ele começou a trabalhar aqui. Então, ele aqui em Canoas, meu pai, assim, muito preocupado com a formação dos filhos, para que os filhos não se perdessem com as companhias. Então, o que ele sugeriu? Bom, se vocês querem ficar longe de casa, do pai e mãe, vocês, então, têm que ficar juntos em Canoas. Aí, então, ele sugeriu, então, alugar um apartamento, enfim, nós ficamos... Tipo, e veio a família toda aqui. E veio a família toda, e aí, então, por isso que Canoas, o meu irmão, veio estudar no La Salle, por isso que veio... Vou adotar